Este programa é livre para todos os públicos. Um bom dia para você que está aqui na Canção Nova. Bom dia. Bom dia. Que alegria poder estar com você, que está aqui nesse chão tão santificado que é a Canção Nova. Para você que está nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. E nossa família quer desejar para você um santo, inesquecível e extraordinário 2023 para você. Abençoado Amém. 2023. Eu me chamo Evandro Nunes, sou casado com Solange Nunes. Nós somos da Diocese de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Na Diocese de Santo Amaro, nós exercemos o nosso ministério na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já deixamos aqui a nossa gratidão ao Padre Anderson Guerra, nosso pároco, ao nosso bispo, Dom José Negri, que nos enviam para esta missão. E nós somos uma família que casou há 12 anos, não é isso, amor? Isso, 12 anos. Deus nos deu a graça de participar deste projeto que é a família, né? Projeto de Deus. Então, há 12 anos estamos vivendo esse projeto. Nestes 12 anos, nós tivemos a graça de, em Deus, gerarmos 5 filhos. Aleluia. Nós somos pais da Maria Esther, que tem 11 anos, da Helena, que tem 8 anos, da Laura Maria, que tem 6 anos, a Clarice, que tem 4 anos, e o Luiz Miguel, que é o nosso caçulinha, que tem 1 ano e 8 meses. Eu estou aguardando ansiosamente, Cris, Natal, a hora que eu vou poder dar a primeira cueca do Luiz Miguel. Porque até agora, quando eu olho para o varal lá de casa, eu vejo a minha cueca isolada ao redor das calcinhas lá de casa. Somos muitas, muitas. Então, quando chegar essa hora, eu vou colocar a cueca do Luiz ao lado da minha cueca, ao redor das calcinhas lá de casa, Márcio. Vou tirar uma foto e publicar no meu Instagram. Hashtag Somos Resistência. É uma alegria sermos pais destes 5 filhos. Nós somos uma família que vive da generosidade de Deus. Somos uma família missionária, a exemplo das famílias aqui da Canção Nova. E isso desde os inícios da nossa família, desde os primeiros momentos, até antes de gerarmos filhos para a igreja, para Deus. Deus me deu a graça também de escrever já 3 livros, 2 deles publicados em parceria aqui com a Canção Nova. E nós queremos hoje, nesse momento, falar de vida, falar de santidade, falar da família. Continuar esse acampamento que é tão profético e tão necessário para os nossos dias. Pega a sua Bíblia para a gente poder fazer a proclamação da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Localiza aí o texto bíblico. Esse texto, escrito por São Paulo apóstolo, vai embasar tudo aquilo que nós queremos entregar a vocês. Queira Ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus, o nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Palavra do Senhor. Dá um beijo apaixonado na sua palavra aí.
Esse texto escrito por São Paulo apóstolo fala um pouco daquilo que também possamos dizer, né? Aquilo que representa a Canção Nova enquanto instituição levantada por Deus. Veja que, Padre Jonas, nós ainda estamos naquele momento do luto, da despedida e da alegria de vê-lo entrar na glória. Mas São Paulo apóstolo, que escreve esse texto bíblico, que não viu Jesus fisicamente, é levantado, você conhece a história da conversão do apóstolo Paulo? São Paulo, que não conheceu Jesus fisicamente, no tempo da sua pregação, no tempo do seu ministério, ele carregava uma verdade, uma certeza no seu coração: Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele pregava isso com uma urgência. Não era muito tempo de distância entre a morte de Jesus e o começo do ministério de Paulo, mas ele tinha a certeza, podemos dizer assim, é como se a qualquer momento Jesus vai voltar, pode ser que não venham outras gerações. Paulo tinha uma santa expectativa: Jesus pode descer a qualquer momento. Só que o texto bíblico fala para mim e para você que Paulo está na mesma certeza de que Jesus está voltando a qualquer momento, e ele ansiava com seus olhos carnais contemplar essa descida gloriosa de Jesus, só que não apenas baseava-se a descida de Jesus em olhar para o céu. Paulo está dizendo: vamos olhar para nós e identificar exatamente como está a nossa vida, para que Ele nos encontre quando descer numa santidade irrepreensível aos olhos do Senhor, para quando Ele voltar, você não se desespere, você esteja preparado. E é aqui que a gente quer entrar com você, porque a santidade não acontece de repente. Ser santo não é um sorteio, ser santo é uma decisão. Olha para o Love aí, para a sua Love, e fala assim: vamos decidir ser santo hoje? Vamos decidir, está na hora, chega de desculpinha e vamos para cima. Amém. É o projeto de Deus para as nossas casas, né? Que sejamos santos. Nós na nossa vida ordinária, quando nós vamos começar, temos algum sonho, temos algum projeto. Eu quero estudar direito. Eu quero ir para o ramo da confeitaria. O que a gente faz? A gente vai olhar as pessoas que se deram bem, que são bem-sucedidas naquilo, e começa a se espelhar nessas pessoas, né? Nos dias de hoje, com a tecnologia, com a internet, nós conseguimos ter muitas informações. Então, a gente começa a se espelhar naquelas pessoas, o que elas fizeram, como elas fizeram, o que elas estudaram, como elas estudaram. Se a gente vai se espelhando nessas pessoas. E na nossa vida, para sermos santos, nós também temos que nos espelhar nas pessoas que já estão lá, nas famílias que já conseguiram isso, né? Que já levaram os seus filhos para o céu. E essa realidade de referência a gente busca nas coisas ordinárias, como Solange disse. Se você quer ser um exímio motorista, você com certeza vai conversar com aquele motorista e falar assim: você é admirado, como é que eu faço para dirigir tão bem quanto você? Quando você quer abrir um negócio, quer se dar bem profissionalmente, você vai buscar aquela pessoa que é referência. Nas coisas ordinárias da vida, a gente sempre busca alguém que será o nosso exemplo. Gente que popularmente nós dizemos: fulano deu certo, esse aí deu certo, essa aí deu certo. Muitas vezes o mundo até nos critica, nos contesta assim: nossa, falta personalidade, você fica imitando o fulano. Mas o próprio apóstolo Paulo chama a comunidade, diz assim: sede meus imitadores, porque Paulo chama quem está vendo ele a imitá-lo, porque ele olhou para Cristo e o imitou. Então não tenha medo de imitar quem está dando certo em Deus. Só que, ao mesmo tempo,
que nas coisas ordinárias a gente busca referência para dar certo, como aquela pessoa deu certo nos diversos ramos de atividade, por que que na vida espiritual seria diferente? Por que que na relação com Deus a gente vai achar que Deus apenas olha do alto dos céus e fala: você vai ser santo porque eu quero? Seria muito simplista, seria até meio raso. Deus escolhe alguns para serem santos e outros não serão santos, porque simplesmente Deus não escolheu. Diga para quem está do seu lado: você está entendendo, bendito? Está entendendo? Está entendendo? E quando nós iniciamos um projeto, normalmente, por exemplo, coisa simples, vamos fazer um prato diferente em casa, nós esposas, né? Se nós nunca fizemos aquele prato, o que a gente faz? A gente liga para a mãe, para a tia, para uma cozinheira da sua família que sabe cozinhar, que já fez aquele prato, ou até mesmo a gente vai buscar nos meios sociais, né, na internet, como fazer aquela receita fácil e certo, né? E às vezes na primeira tentativa não vai dar certo. A gente vai ter que repetir, né? Faz uma vez, olha, podia ter melhorado aqui, faltou sal, faltou pimenta. A gente vai se aperfeiçoando diariamente, mas repetindo. A gente vai repetindo aquele prato e talvez lá para a quinta vez vai ficar bom. Esse processo das coisas práticas da vida, essa repetição, ela é muito pedagógica. Muito pedagógica. Porque nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Você não será bom fazendo algo que é necessário apenas de vez em quando. Não será bom. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Você não vai encontrar alguém que é verdadeiramente santo, que foi para os altares, rezando em casa, sem servir a comunidade, sem se dispor, sem ser uma testemunha. Não, eu fico em casa. Porque na igreja de vez em quando eu encontro alguns hipócritas, algumas pessoas falsas, algumas pessoas difíceis, então eu prefiro ficar em casa e eu rezo um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, e acha que está abafando. Diga para quem está do seu lado: vai vendo, vai vendo. A pessoa passa o tempo assim, de vez em... Não, eu não vou na casa de Deus, mas eu pelo menos rezo um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória, e acha que isso vai te fazer santo. Não, você precisa e pode, como cantava agora o Márcio e os irmãos, Deus faz você ir além. Deus faz você ir além. Só que ao mesmo tempo, né, amor, já que a gente precisa dessa referência também nas coisas do céu, é muito fácil e seria até desonesto de nossa parte chegar aqui e falar assim: você tem que ser santo. Você tem que ser santo. E você pergunta assim: como? E nós falamos assim: se vira. Nós precisamos dar a você um caminho, uma direção, alguém que conseguiu. E é exatamente isso que nos faz pisar no chão da Canção Nova hoje, para falar de uma família que conseguiu. E você vai perceber que a realidade dessa família vai de encontro a muitas coisas que acontecem na sua família. Nós lá em casa, né, nós sempre nos inspirávamos na Sagrada Família, né? Que a família é excelente, né, por ter Deus com eles, né? Porém, na nossa casa chegou há um tempo atrás os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã, que estão aqui do nosso lado. Depois as câmeras vão mostrar com mais detalhe. Essa imagem representa São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, e ao lado também Santa Teresinha do Menino Jesus. E essa família tem impactado a nossa casa. Podemos dizer assim com tranquilidade de coração: nós não somos uma família referencial na excelência ainda, mas conseguimos encontrar em Luís, em Zélia, em Teresinha e em suas irmãs este referencial.
e identificamos que, olhando para eles, as realidades mais corriqueiras do dia a dia são perfeitamente alcançáveis no nosso dia a dia. Você vai perceber isso. Luiz e Zélia, eles se santificaram no ordinário da vida. E além de se santificar, todas as suas filhas foram do Carmelo. Santa Teresinha foi santa, Santa Leônia está em processo... Venerável Leônia, né? Venerável Leônia está em processo de beatificação. Eles juntos, como casal, fizeram com que sua família fosse santa. E o que essa família tem de diferente da minha e da sua família? Ouso dizer que pouquíssima coisa. É claro que, quando eu falo assim, Santa Teresinha do Menino Jesus, tem algum devoto de Santa Teresinha aqui? Tem alguém que é devoto? É nós. É nós. Teresinha é a mais famosa da casa, sim, senhor. E continuará sendo a mais famosa. Mas Teresinha é o que é por causa de Luiz e de Zélia. E essa história a gente quer relatar para você. Começando pela mãe, né? Por Santa Zélia. Zélia Martã, né? Ela, na infância, ela foi muito pobre. Os seus pais eram bem pobres. Ela relata em uma das suas cartas que ela não teve nenhuma boneca para brincar. Então, para vocês verem como foi a vida de Zélia, né? Uma vida bem sofrida, bem dolorida. Ela teve uma educação bem religiosa, mas, ao mesmo tempo, bem severa. Os seus pais eram bem rigorosos com ela. E ela trazia uma ferida na sua vida, que era a relação com a sua mãe. A sua mãe não sabia tratá-la. A mãe era uma boa mãe, fazia tudo o que era necessário para Zélia, mas não era amorosa, não sabia conversar, não sabia lidar. E isso causou em Zélia grandes feridas. E Zélia também era muito frágil de saúde, ela tinha enxaqueca. Só que assim, enxaqueca, dor de cabeça, só que assim, no século passado, né, a medicina não tinha o conhecimento que tem hoje, né? A medicina hoje está muito avançada. Naquele tempo não se tinha. Então, ela tinha vários problemas de dor de cabeça, enxaqueca. E essa família, a família de Zélia Martã, ela teve Zélia, que foi a segunda filha do casal, teve a primeira filha, que se tornou religiosa, e o irmão dela, Isidoro, que é 10 anos mais novo que Zélia. E Zélia também, nessa relação da sua mãe, ela sentia uma predileção da mãe pelo filho menino e como ela tratava este filho. Na sua casa aí, você às vezes acha que tem alguém da sua família que é melhor tratado que você, né? Ou os seus irmãos falam, você é melhor tratado do que eu. O queridinho da mamãe, né? Queridinho da mamãe. Queridinho da mamãe. Nossa, eu percebo que minha mãe trata... Quando é fulano, fala diferente. Mas quando é comigo, é desse jeito. Você conhece no seu bairro alguma família assim? Conhece? Sério? Olha só como vai se encaixando as coisas, né? E aí, assim, na juventude, né, ela e sua irmã sempre foram muito próximas. A diferença delas é próximo de 2 anos de idade. Então, elas eram muito próximas, muito amigas. E Zélia era uma jovem que exalava a Deus, né? Ela olhava para Deus, mas ao mesmo tempo na vida ordinária dela com as pessoas, no trato com as pessoas sentiam e viam a presença de Deus na vida de Zélia. Com 20 anos ela teve uma interlocução e que pediu para que ela fizesse as rendas. Lá em Alençon, da onde eles são, essas rendas é um trabalho bem minucioso. É um trabalho muito, muito delicado e muito rico em detalhes. E ela e sua irmã se deram bem fazendo essas rendas. Paris, né, que é a capital da moda para o mundo, amava as rendas de que Zélia fazia. E ela e sua irmã começaram, com a venda das rendas, a ajudar em sua casa. Então, elas começaram a trabalhar aí, fazendo renda e ajudar no sustento da sua casa. Passando alguns tempos que elas iniciaram esse trabalho,
a sua irmã decidiu ir para o convento. E essa separação, essa dor da separação, para a Zélia foi um martírio. Porque assim, a pessoa que ela tinha mais relação, que ela estava mais próxima, estava deixando ela. Então a irmã foi para o convento e Zélia se dedicou a fazer os seus trabalhos de renda. E é interessante a gente perceber na vida de Zélia essa comunhão profunda que ela mantinha com Deus. Num determinado estágio da sua vida, ela já trabalhava com as rendas, fez com que ela, depois, a partir dessa comunhão profunda com Deus, também brotasse no coração dela o desejo de entrar para a vida religiosa. Então, ela decide abrir mão do trabalho profissional e vai bater na porta de um convento, a exemplo da sua irmã, que já tinha feito isso. Só que quando ela vai para tentar ingressar na vida religiosa, ela ia se consagrar às Irmãs da Caridade, que tem como padroeiro São Vicente de Paulo. A madre e as irmãs que faziam ali a triagem, digamos assim, disseram assim: você, Zélia, não tem vocação à vida religiosa. Foi um grande não que ela recebeu, podemos dizer, uma grande frustração que visitou o coração de Zélia, e com aquele não da consagração, do ingresso para a vida religiosa, ela retorna para a vida profissional e continua fazendo o trabalho profissional que ela estava fazendo, que era excelente. Só que depois, passado um tempo, ela não conhecia Luiz, aquele que seria seu marido. O hospital onde essas Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo faziam o trabalho ficava a 100 metros, Márcio, de uma ponte. E certo dia, ela passando por aquela ponte, ela, pela primeira vez, cruza os olhares com Luiz Martin, que ela não conhecia. E quando cruza o olhar dos dois, essa interlocução interior novamente invade o coração de Zélia, e o Espírito Santo fala: este é o homem que eu preparei para você. Eu fico imaginando o dia que Deus colocou no coração da Solange, eu passando, lá vai ele. Lá vai ele, filha. Olha ele. Que nós possamos fazer neste momento, né? É relembrar, né? É bom relembrar nossas histórias, que vocês, como casal, possam relembrar. Quando foi primeiro olhar, primeira vez que você conheceu, né, a pessoa que está do seu lado, a primeira vez que você falou: essa é a pessoa que vai fazer a minha família. Já que Solange falou um pouquinho, né, desse processo de Zélia, Luiz nasceu de uma família também muito religiosa, também muito firme na educação, e quando ele foi batizado, ele era de uma cidade chamada Bordeaux, na França. O arcebispo de Bordeaux que batizou Luiz disse para a família: cuidem bem dele, porque esse menino carrega uma nobre missão. Talvez não tenham dito isso a teu respeito no teu batismo. Homens comuns não disseram isso, mas eu tenho certeza que o seu anjo da guarda, quando você foi batizado, Deus vira para ele e fala assim: cuida dele, cuida dela para mim, porque um dia eles vão entender lá no acampamento da Canção Nova, em janeiro, que eles também têm uma nobre missão a ser cumprida. A história se repete, meu irmão. A história se repete. Para você não achar que santo não gosta de fazer coisas ordinárias, Luiz gostava muito de ler.
Gostava muito. Ele se debruçava na leitura clássica, leitura da vida dos santos, leituras que edificam, que transformam. Luiz também era um exímio nadador. Olha só, Natal. Ele, até numa certa ocasião, uma pessoa estava se afogando, ele conseguiu resgatar aquela pessoa que estava prestes a se afogar. Ele também gostava de pescar. Gostava muito de pescar. Tem algum homem aqui que gosta de pescar? Tem algum? É nós, né, filho? Oh, glória a Deus. A mulher deixa, né? Ela deixa. Tem que pedir permissão e ela deixa, né? Ótimo. E ele também gostava de fazer peregrinação para os lugares santos. Não sei se tem alguém aqui da obra de Maria nos assistindo. Está na hora de organizar com os consagrados da Canção Nova uma peregrinação para o santuário de Alençon, que fica bem pertinho de Lisieux, né? Ele gostava muito, muito de fazer peregrinação. E a exemplo de Zélia, ele também mantinha no coração um desejo ardente de ser padre. O desejo dele era ser sacerdote. Existia a ordem de São Bernardo de Claraval, que tinha um trabalho de evangelização maravilhoso ali na região, e ele, olhando aquilo, falou assim: eu quero ser padre. Só que encontrou na família resistência. A mãe falou: não, eu quero netos. Não quero que você seja padre, não, eu quero netos. Me ajuda aí, mas no coração dele, não, eu quero ser padre. E ele trabalha incessantemente para isso. Chega a fazer o processo vocacional, só que na hora que ele vai fazer a prova de latim, ele é reprovado. E por causa daquela prova, ele não consegue ingressar no seminário. A partir daí, então, ele toma uma decisão. Então, eu vou me especializar na minha vida profissional. Ele começa a trabalhar consertando relógios e também trabalhava com joias, vendia e arrumava, polia joias, e decide fazer isso indo para Paris, onde ele permanece por 3 anos. Só que quando ele chega em Paris, veja se isso na década de 1800, ele percebe que a capital começa a levantar uma grande hostilidade à sua fé, aos seus princípios morais, aos seus princípios éticos. Ele falou: então, peraí, é muito bom trabalhar aqui, porque aqui tem tudo, mas aqui não está dando permissão para eu exercitar a fé como eu exercitava lá em Alençon. Então ele decide voltar para a sua cidade, porque em Paris isso era muito, muito difícil. E nessa volta, né, como nós falamos, ele se encontrou com a Zélia na ponte, né? E depois, passando alguns dias, a mãe de Luiz, que frequentava o ateliê de Zélia, começou a falar: essa menina é bonita para o meu filho. Essa menina é bom partido para Luiz. E gostava muito de Zélia. E ela apresentou os dois. E a partir de então, após 3 meses dessa apresentação da mãe, eles se casam. 3 meses depois, eles se casam. Aí você pode dizer: nossa, peraí, como é que é, mas 3 meses? Você pode até se assustar com isso. Falar assim: meu Deus, 3 meses, que coisa intensa. Mas não se esqueça que antes dos 3 meses, antes do namoro, tanto Luiz quanto Zélia nutriam uma profunda intimidade com Deus. Então, Deus não chega na relação dos dois a partir do namoro. Deus chegou antes no coração de cada um. Então, a questão de namorar e casar era tempo apenas cronológico, mas eles tinham uma certeza. O ideal deles era cumprir o projeto de Deus. Então, nós vamos casar para sermos santos. E eles tomam a decisão de casar-se, casam no mês de julho, na madrugada do dia 12 de julho para o dia 13, e decidem por conta de uma situação, né, amor? Eles casam neste horário porque eles não tinham condições de fazer festa, então eles resolveram dar prioridade ao sacramento. Nós vamos casar na madrugada do dia 13,
À meia-noite, eles casaram na igreja de Notre-Dame de Alençon. Casaram-se por esse motivo, para não fazer festa e viver o sacramento, que era o mais importante, que deve ser o mais importante para todos nós. A partir daí, como eles tinham como referencial, lembra que a gente falou do referencial para as coisas espirituais, também não só para as coisas naturais, a referência deles era a família sagrada. Então nós queremos ser como a família sagrada. Vamos olhar para Nossa Senhora e tentar imitá-la. Vamos olhar para São José e tentar imitá-lo. Vamos olhar para Jesus e tentar imitá-lo. Eles precocemente, sem entendimento, você pode até falar assim, mas que absurdo, como não sabiam? Eles começam a viver um celibato, né, dentro do matrimônio, sem relação sexual, porque eles viam essa realidade, não fazia parte da família sagrada. Então, já que não faz parte da família sagrada, Nossa Senhora foi virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. São José é casto antes, durante e depois. Então vamos fazer igual. Vamos fazer igual. Só que algum tempo depois, quase um ano, eles vão se aconselhar com um sacerdote, uma espécie de diretor espiritual, e fala: senta aqui, vamos conversar, vamos acertar os ponteiros aí. E esse sacerdote começa a falar da beleza do matrimônio e da missão do matrimônio, que é sermos co-criadores com Deus. E aí, quando eles chegam em casa, fala assim: então agora vamos viver essa realidade. E aí começam a nascer os filhos. E eles se abriram à vida, a partir de então entenderam que eles podiam, no matrimônio, não só santificá-los, mas também os filhos, né? Ajudar Deus neste processo de santificar a sua família. E eles se abriram à vida e tiveram 9 filhos. Esses 9 filhos, cada um tem uma experiência muito particular, uma realidade de Deus que foi visitando cada um deles. Só para você entender, assim, de forma sucinta, as 3 primeiras gestações foram mulheres. Então nasceu a primeira filha, que no futuro veio a se tornar carmelita. Nasceu a segunda filha, Paulina, que também no futuro veio a se tornar uma religiosa carmelita. Nasceu a terceira filha, chamada Maria Leônia, que foi a que mais deu trabalho. Diga para quem está do seu lado: ainda bem que as famílias que vêm na Canção Nova, os filhos não dão trabalho. Diga aí, ainda bem. Leônia viveu uma realidade assim de muita resistência à graça. Ela via as irmãs entrando para a vida religiosa e chegou um momento, falou assim: eu vou pegar o barco, eu vou seguir, eu vou nesse caminho, vou nessa trilha aí. Aí ela entrou no convento uma vez, foi expulsa. O quê? Você está falando da irmã de Terezinha? Isso mesmo. Aí ela tentou um segundo ingresso, ingressou, daqui a um tempo foi expulsa de novo. E ela tentou um terceiro ingresso, que aí já era com a morte, né, da irmã de Terezinha, que falou: quando eu chegar no céu, Leônia vai entrar e não vai sair. Olha a convicção dessa menina. Vamos aplaudir essa verdade? O céu é para os convictos, gente. O céu é para os convictos. E Leônia vive essa realidade. E hoje, depois de Terezinha, foram 9. 5 permaneceram, 5 filhas, 4 foram para a glória. E das irmãs que permaneceram, Leônia, a que mais deu trabalho, já é venerável, a um passo de ser beatificada. E com os filhos também de Zélia, né, como o Evandro falou, teve a questão de Leônia, que deu trabalho para os pais, mas também veio as perdas, né? Eles perderam 4 filhos, 2 meninos e mais 2 meninas. Uma das meninas, a Helena, Maria Helena, morreu com 5 anos. E isso causou uma dor tremenda a Zélia e a Luiz, né? A nossa pequena Helena, ela faleceu. E Zélia, nessa dor, ela olhava para a Virgem Maria e falava: ela está comigo.
né? Ela acreditava e tinha essa convicção: a Virgem Maria está comigo. E também eles viam o quê? Que essas crianças que já estavam no céu, eram intercessores deles, da família deles, né? Já estavam lá no céu e um dia eles iriam se encontrar, né? E ela contava até mesmo com a intercessão desses filhos para resolver as suas lutas aqui diárias do nosso cotidiano. Quando um filho nasce, eu não sei na sua casa, na sua cidade como é, mas geralmente quando o filho nasce ou a filha nasce, começa-se uma disputa. Fala papai. Não, fala mamãe. Fala papai, fala papai. O papai quer que fale papai. Olha, falou papai. A mamãe aspira que eu carreguei você por 8 meses, 9 meses. Os mais apressadinhos nasceram em 7. Fala mamãe, por favor, fala mamãe. A primeira palavra que Terezinha balbuciou foi a palavra céu. Se a gente sabe que a criança é uma esponjinha que vai absorvendo tudo que ela vai vendo, eu só posso entender, meu irmão, minha irmã, Terezinha fala a palavra céu porque ouvia o pai e a mãe falando do céu a todo tempo. Eu não sei como é que está a sua casa, mas eu quero dizer com toda a autoridade espiritual: começa a falar do céu dentro da sua casa, porque vai chegar um momento que aqueles que você tanto amam também vão começar a falar do céu. Essa é a verdade, essa é a verdade. E essa experiência que nós vamos tendo com essa família faz com que a gente entenda que eles viveram coisas simples, atingíveis, alcançáveis, nada de extraordinário. Nessa família, havia algumas regras que eram assim, seguidas à risca. 3 princípios governavam a vida dessa família. Aí a gente vai falar e a gente quer que vocês depois repitam conosco, tá bom? Deus, o primeiro a ser servido. Deus, o primeiro a ser servido. Na confiança e no amor. Na confiança e no amor. Na justiça e na santidade. Na justiça e na santidade. E eles tinham essas direções para a família deles escritas na escada, né? Tinha um andar superior e na escada estava escrito essas 3 frases. E eles viviam aquilo todos os dias, né? Deus, o primeiro a ser servido, eles faziam o quê? A primeira coisa que eles faziam como família, todos os dias, era ir à missa às 5 horas da manhã. Não existia naquele tempo, para você ter uma ideia, parece assim, algo, ia à missa todo dia. Naquele tempo, não existia como acontece aqui no Pai das Misericórdias. Você tem missa às 7 horas da manhã, você tem missa às 9h30, você tem missa meio-dia, você tem missa às 3 horas, você tem missa às 6 horas. A missa era aquele horário, especificamente. Então, eles saíam todos os dias para ir à missa com toda a família. Os vizinhos que não iam à missa, quando ouviam o barulho do portão batendo, eles acordavam assim: Luiz, os Martã indo para a missa. A nossa família começa a viver o projeto de Deus quando os nossos vizinhos sabem para onde nós estamos indo. E essa realidade foi tão intensa na vida dos Martã, que eles começaram a viver realidades assim muito bonitas. Na época dessa família, não se era permitido, a igreja não permitia comungar todo dia. Você participava da missa, mas receber Jesus eucarístico mais que uma vez na semana era só se o padre desse permissão. Mas mesmo assim, comungando espiritualmente mais que em espécie, eles não abriam mão de ir à missa todos os dias, de rezar o terço todos os dias. Eles iam à missa todos os dias, já em preparação para a comunhão que eles iam realizar no domingo. No domingo, eles iam na primeira missa, ação de preparação. Segunda missa, eles comungavam,
e na terceira missa era a ação de graça deles. E eles tinham uma rotina com as crianças de mostrar o céu. Então, todas as brincadeiras eram para desenvolver as virtudes das crianças. Eles rezavam um terço em família. Existem relatos nas cartas de que o Luiz cantava, ele gostava de cantar, cantava para as filhas. Depois de cantar, elas subiam para o quarto, rezavam e iam se deitar. Na confiança e no amor, né? Eles entendiam que Deus consolava aquela família e eles também tinham consolo mútuo. Sim. Zélia falava para Luiz: não tenha medo, o bom Deus está conosco. Eles tratavam Deus como o bom Deus. Todas as filhas, Luiz e Zélia, era sempre o bom Deus está conosco. E Luiz, quando a Zélia também, né, nas suas atividades, porque como Zélia era bordadeira, além de ser mãe, ela teve uma fábrica desses bordados. Tinha que dar conta, né? E ela dava conta, tinha que dar conta da vida de empreendedora, né? Hoje, né, nos nossos tempos atuais, Isso. ela é uma empreendedora. Ela dava conta das funcionárias, dos serviços da fábrica, chegava em casa também, conta das filhas, das coisas de casa. Então, Luiz sempre falava para ela: nós conseguiremos com a ajuda de Deus. Então, ia sempre consolando e dando confiança ao outro. E nessa realidade do negócio, que também não era segredo e não era assim algo que eles olhavam a prosperidade material como algo pecaminoso, porque eles tinham Deus como centro. Para você ter uma ideia, olha um episódio que aconteceu, para você ver como quem decide é Deus, e a gente deixa que o projeto de Deus vá acontecendo no dia a dia, nas coisas mais corriqueiras. Zélia tinha empregado uma funcionária, que depois teve muito acesso, muita intimidade com as filhas. Ela permitiu, e surgiu uma amizade, e passou daquela realidade profissional para uma intimidade de amizade dentro da casa. Só que depois, Zélia percebeu que aquela sua amiga começou a se desvirtuar, começou a desviar do caminho da santidade, do caminho dos bons propósitos. E aí o que ela fez? Ela demite essa profissional e fala assim: olha, não dá mais. Essa profissional começa a passar uma necessidade, porque a região não tinha tantos empregos assim, e vai lá: por favor, por piedade, me devolva o trabalho, me devolva o emprego, eu preciso sustentar a minha casa. Zélia opera a caridade, devolve o trabalho profissional àquela profissional, mas toma uma decisão: você vai trabalhar, eu vou te pagar, mas na minha casa você não entra mais. Isso, minha gente, precisa ser bem entendido por mim e por você. Deus te fez pai, Deus te fez mãe, para também dizer: você de fora vai até aqui, daqui para lá não é você. E sem se sentir culpado: ai, mas o que vão pensar, o que vão dizer, porque, meu Deus, é um medo que a gente tem de perder a boa reputação entre os homens. Zélia e Luiz não tinha isso. Se alguém fosse contar algo assim, meio que obsceno, perto das filhas, Luiz fazia na hora: não, e colocava as mãos nos ouvidos das filhas para que elas não ouvissem aquilo. E até elogios, quando os outros: nossa, sua filha é muito linda, não deixava que elas se levassem pelos elogios, para não perder o senso de humildade. E assim, tudo nessa família respirava Deus, né? Santa Zélia, ela morre quando Terezinha tem 4 anos de idade, né? E eu ficava me perguntando assim, 4 anos de idade, ela marcou muito a vida dessa sua filha, das outras também, né? Mas principalmente assim de Teresa, porque ela com 4 anos, ela fala da mãe, ela lembra da mãe. Então assim, essa mãe, ela foi muito intensa, ela marcou
marcou a vida de Teresa, né? Então, assim, ela dava amor, dava carinho. Apesar dela não ter tido este carinho, como nós falamos no início, ela transcendeu, né? Ela curou as suas chagas, as suas dores do passado e fez com as filhas aquilo que ela não teve, né? Ela recebeu, os dois receberam os nãos de Deus. Eles foram humilhados, né? Você não pode servir, você não vai servir. Mas com este não, fez com que eles fizessem o projeto da vida de cada um dos dois, né? Que é juntos construírem uma família santa, né? Os nãos de Deus, muitas vezes, nós levamos não, às vezes não, damos não para os nossos filhos, mas é para quê? Para que lá na frente ele faça aquilo que é propósito de Deus para a vida dele. Eu gosto de ir no supermercado fazer compra. Não sei se mais algum homem aqui gosta dessa realidade. Eu gosto de ir na feira, tudo isso. Eu gosto de ouvir aquele som. A bacia 10, a bacia 10. Vamos lá, freguesa, vamos lá. A dúzia, 5, a dúzia. Eu gosto daquele barulho. Daqui a pouco só falta orar em línguas, porque maravilhoso. Eu não sei se você, papai, falando com os papais agora, já chegou ali no caixa com o filho, com a filhona, e aqueles benditos docinhos, aquelas balinhas, tá bem ali ao alcance deles. E aí começa, papai, compra uma bala. Ô papai, compra um doce, compra esse chocolate. Algumas vezes, eu digo para as minhas filhas, elas estão aqui nos assistindo, nos vendo aqui. Não. Hoje, não. Eu tenho os R$5, os R$6 para comprar, mas eu preciso, a exemplo de Luiz, a minha paternidade também precisa dizer não quando eu posso dizer sim. A questão não é dizer não por não, o não que educa. Eu preciso educar meus filhos também para a escassez. Natal e a Cris vão trabalhar a realidade dos filhos depois com muita capacidade, mas nós precisamos entender que a santidade dentro da nossa família, o não de Deus agora prepara o seu futuro. O não que você dá para o seu filho agora prepara o futuro dele. A gente vai vendo como é que a gente vai preparando o nosso futuro. Quando eu olho, por exemplo, para Luiz e vejo um homem trabalhador, intenso, vamos nos dedicar aos filhos, nos dedicar ao trabalho. Tem homem hoje que com 40 anos está preparando o seu futuro, comprando um videogame. Preparando o futuro, comprando um videogame agora. Ah, não pode comprar? Pode, mas o quanto aquilo vai te consumir? Quanto aquilo vai te demover de você viver as realidades mais ordinárias do dia a dia, coisa que Luiz e Zélia faziam com maestria. E aí, como nós falamos, né, veio a morte de Zélia, ela faleceu de câncer, quando Teresa tinha 4 anos, e a partir de então, Luiz teve que tomar algumas decisões para com a família, né? A pedido da própria Zélia, ela pediu para que ele procurasse o irmão Isidoro e sua cunhada para ajudar na criação das meninas, né? E assim ele fez. Aí ele começa a viver uma vida voltada somente para as crianças e para Deus. Porque Luiz viveu uma dor que foi a viuvez, né? A partida para nós precoce da esposa, que morre com 45 anos. Eles viveram 19 anos este matrimônio. E depois, ele começa a viver um processo de sacrifício, porque ele estava bem estabelecido em Alençon. E agora, até para entrar em harmonia com o desejo da esposa, ele se decide mudar para Lisieux. Você e eu chamamos Terezinha de Lisieux por causa deste sacrifício que Luiz faz para ir morar numa cidade, para se adaptar novamente, para recomeçar, porque a nossa paternidade, ela precisa ser marcada também pelo sacrifício, pela confiança, mas também pelo sacrifício. A restauração de uma família não acontece se não houver também sacrifício. Nós precisamos reposicionar as prioridades da nossa casa. Porque, por exemplo, quando eu olho para Luiz, eu via que Luiz, quando ia para a missa,
Olha que interessante. O padre dava a bênção, no domingo, o padre dava a bênção final, ele já tinha comungado. Ele voltava para casa e prolongava a sua ação de graças dentro de sua casa. As filhas queriam, papai, vamos conversar aqui. Ele, não, agora não, eu estou com o meu Senhor. E eu olhei isso e falei, Natal, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz isso na minha vida. Uma coisa perfeitamente possível de ser feito. E essas práticas foi dando a eles o caminho da sua santificação. Essa realidade do dia a dia precisa ganhar novo significado na minha vida e na sua família. Luiz, como um bom empreendedor, hoje é sábado, né? Ele tinha que pagar os funcionários. Se a lei permitisse que ele pagasse pela lei só na segunda-feira, ele falava assim, não, eu vou pagar no sábado, porque esse dinheiro não é mais meu. Se não é meu, não tem que permanecer comigo. Olha as realidades que a gente vai encontrando e percebendo no dia a dia, como a gente consegue se santificar. Lá em casa, com 12 anos de matrimônio, a gente vai vivendo realidades que a gente navega entre momentos difíceis e momentos mais felizes, momentos mais alegres. A gente vai navegando em momentos de uma fartura e momentos de escassez. E a gente vai percebendo que o referencial desta família também bate de encontro com a nossa família. Esse vestido aqui, que Terezinha está usando nessa foto, ela está com 8 anos. Esse vestido que ela está usando com 8 anos, foi usado pelas irmãs anteriores. Qual família que não já fez isso? Lá em casa é assim, são 5, né, escadinha. A Esther começa, depois passa para a Helena, depois a Helena passa para a Laura passa para a Clarice, só não dá para passar para o Luiz Miguel agora. Mas a realidade vai se atualizando do mesmo jeito. Zélia ia fazendo, não, vou adaptar para caber na próxima. E essas coisas vai nos santificando. Sim, e assim a gente vê, né, na vida deles, que existe essa questão, né, morrer às vezes um para o outro, né? São Luís, ele fechou o seu negócio para se dedicar ao negócio da esposa, porque eles iam ter mais lucros, né? Não só visando o lucro, mas visando o tempo que eles teriam com as filhas, né? Então os dois se dedicavam àquelas filhas, se dedicavam um ao outro e faziam sacrifício, né? Na nossa vida conjugal, muitas vezes nós temos que, eu tenho um jeito, penso de um jeito, o Evandro tem um jeito, pensa de um jeito, teve uma criação diferente da minha. E nós dois agora vamos fazer uma criação nova para nossas filhas. E muitas vezes eu tenho que, não, deixa desse jeito, ele vai fazer assim, vamos ver como é que vai ser. A gente tem que falar um não para nós mesmos, para que o outro, né, cresça. Na nossa casa, as realidades difíceis e dolorosas, como acontece na sua, vão nos ensinando. Uns dias atrás, pouquíssimo tempo atrás, nossa primeira filha, Maria Esther, chegou para mim e falou assim, papai, quais santas tiveram diário espiritual? E eu falei, nossa, pergunta, gostei da pergunta. Aí comecei a falar, Santa Terezinha teve, Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, e foi dizendo algumas santas que tinham essa coisa de anunciar no papel a intimidade com Deus. Uns dias depois, Márcio, eu entrei no computador e quando abriu aquela página do Google, que você faz as pesquisas, geralmente o que você pesquisa por último, fica ali. E quando abre a página, aparece a frase, santos, santas que tiveram diário espiritual. Naquela hora, Deus me falou,
Eu fiz sua família nascer para isso. Eu fiz a sua casa para isso. Para isso. Nós estamos aqui para dizer para você que há um projeto. Talvez muita coisa deu errado até o dia de hoje, 7 de janeiro. Mas eu estou afirmando com a minha casa, é possível. É possível sim. O mundo está mentindo para você, dizendo que não é possível. É possível sim. Só que precisa existir um espírito decidido. Precisa existir um espírito decidido. Eu achava, Márcio, que a minha família ia se santificar quando eu elaborasse uma pregação bem elaborada, bem estudada, bem profunda, que as pessoas depois pudessem dizer assim: nossa, Evandro, aquela pregação mudou a minha vida, transformou a minha história. Mas Deus foi dizendo: olha para Luiz e Zélia, Terezinha foi ensinada pela sua mãe que um alfinete recolhido do chão com amor gera santidade. Um alfinete recolhido do chão com amor gera santidade. E para terminar, na pandemia, nós tínhamos recebido o convite para pregar o acampamento de Semana Santa aqui na Canção Nova. Mas em virtude da pandemia não foi possível. Eu falei: vou sentar e vou acompanhar o acampamento, já que eu não estarei lá com a família, vamos acompanhar. E no momento da pregação do padre Wagner Ferreira, minha pequena Clarice fala assim: papai, eu quero fazer cocô. Seu filho já falou assim para você? Eu quero fazer cocô. E naquela hora, quando eu fui me levantar do sofá para ir colocar ela no vaso sanitário, a Laura tomou a frente e disse assim: não, papai, deixa, eu coloco. E aí eu vi a porta entreaberta, o esforço da Laura de levantar a Clarice e ajudá-la. Naquela hora, o Espírito Santo disse aqui: está vendo essa cena? Eu estou nela agora, como eu estaria com você se você estivesse lá no palco da Canção Nova. Eu percebi que se eu não for a referência de pai, de esposo, de amigo, dentro da minha casa, do lado de fora, vai ser apenas um teatro. E a sua família não é um teatro. Sua família é uma verdade. Convido você a ficar de pé. Convido você a ficar de pé. Pega a sua aliança. Sua aliança, tem aí sua aliança? A família é um projeto de Deus. A sua aliança é um sinal visível de que você está invisível para outros relacionamentos. Você entendeu? A sua aliança é um sinal visível de que você está invisível para outras realidades. Eu convido você, papai, coloca a sua aliança na cabeça da sua esposa e com a sua mão direita reza. O ministério vai nos ajudar a conduzir. Depois inverte. Eu não estou com meu marido, eu não estou com minha esposa. Pega na sua aliança e alcança agora esse coração. Fecha teus olhos um pouquinho. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos pedir por intercessão dos santos pais de Terezinha, Luiz e Zélia, de Terezinha, da venerável Leônia. Profetiza sobre a sua esposa,
sobre o seu esposo. Com suas palavras, de voz alta, vai dizendo: eu abençoo, eu entro na trilha da santidade, eu concordo com o que o céu tem para minha casa, como Luiz e Zélia concordaram com o que o céu tinha para minha casa. Eu concordo, e peço humildemente, venha sobre nós. Vem dar o entendimento, Senhor. Vem dar a firme decisão de ser santo, de ser santa. Vem manifestar, Senhor, o seu poder, para que nós sejamos santos. Para que esse sinal da aliança que fizemos um com o outro seja uma expressão da aliança que o Senhor selou conosco para sempre. Sinal do teu amor, sinal da tua presença. Dá-nos esta graça, Senhor. Na autoridade de esposo, peça que a sua esposa seja santa. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada